Bem, vamos falar sobre a eficácia do uso do repelente quando utilizado da forma adequada. A gente ouviu dicas da dermatologista Fernanda Aires e fala também sobre a dengue, a zika e outros problemas provocados por esse mosquito com o especialista e infectologista Valfrido Salmito. Vamos ver a matéria, essa é a nossa forma de interação mais com os telespectadores e trazer informações que nos ajudem mesmo no contexto social de prevenção. Veja a matéria. Segundo dados do Ministério da Saúde, o ano de 2015 foi difícil para os brasileiros quando o assunto é dengue. Mais de 1 milhão de casos, ou seja, 1.600.000, segundo o Ministério da Saúde. Mas o que fazer hoje diante da epidemia da dengue e de outros problemas transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti? A gente está aqui com a Fernanda Aires, que é dermatologista, para falar de forma prática o uso do repelente ajuda, que formas a gente tem de combater o mosquito e evitar, de certa forma, essa exposição, Fernanda. O principal medida de proteção é a eliminação do mosquito. Por isso, há em diversas campanhas no sentido das pessoas tomarem consciência disso e tornarem hábitos a eliminação desse mosquito. Além disso, principalmente quando o cuidado se torna individual, para as pessoas se protegerem, lança-se mão dos repelentes, principalmente os químicos, que são os produtos que são passados no corpo, no intuito de evitar que esse mosquito chegue a picar a pele de cada pessoa. E são eficazes mesmo o repelente, não é? Sim, os repelentes testado, químicos, inclusive, pela Anvisa. Exatamente, os repelentes químicos são eficazes. Os repelentes à base, aquelas pulseiras de citronela, aqueles de ambiente, vela, que vai soltar aqueles incensos, eles são também usados, mas nunca de forma isolada, sempre combinado com os repelentes químicos, que estes sim são considerados os eficazes. É o caso da vitamina B, né? Isso. Dizem que ajuda também, mas não é comprovado isso. Não é nada comprovado cientificamente, mas é um método que se alia aos outros métodos, então termina ajudando. Com relação a repelentes, são vários os tipos, inclusive alguns com maior tempo de duração, não é? Isso. No Brasil, existe praticamente 3 tipos de repelentes que são aprovados de acordo com a Anvisa. Os que têm a substância chamada IR3535, que são permitidos até crianças gestantes a partir de 6 meses, de 6 meses a 2 anos, e nos adultos, no caso. Esses têm a concentração e a duração menor, então tem que ser aplicado de 2 em 2 horas. Certo? Que é o infantil, que é o aqui, infantil, por exemplo. no caso. E é bom ficar atento, né? Não é todo repelente que a criança pode usar. Isso, exatamente. Pode provocar problemas na pele. Na pele, desde alergias e até mesmo intoxicação. Então não adianta, se um repelente é indicado de passar em 2 horas, não adianta a pessoa estar passando de meia hora, que isso só vai prejudicar o organismo. Então isso termina levando a outro problema, que isso termina sendo tóxico também. A gente tem um, por exemplo, aqui que é de longa duração, que é esse aqui da marca Off, tamanho família ele, viu? Esse aqui já dura 6 horas. Isso. Aí outra substância que também é aprovada aqui no Brasil é uma substância que a gente utiliza a sigla DETT, certo? Esse já é permitido só acima de 2 anos de idade, desde que a sua concentração seja até 10%. Esse também tem a duração de 2 em 2 horas, de crianças de 2 até 12 anos. Acima de 12 anos, que é no caso do adulto, que a duração já é maior, de 6 horas, a concentração dele permitida é até 15%. Então, acima disso, já não é permitido por conta de toxicidade mesmo. Fernanda, e também é permitido em gestante, em que partes do corpo deve-se colocar o repelente e onde não podemos colocar? O repelente deve ser usado em toda a parte do corpo, principalmente em regiões de braços e pernas, que são regiões geralmente onde o mosquito gosta mais de picar. Regiões de extremidades, orelha também é bem frequente. A gente sempre evita em regiões de mucosas, perto de olhos, bocas, por conta mesmo da absorção química do produto. Evitar roxo por conta disso. Evitar em região de mãos, no caso de crianças, porque as crianças não têm a noção e terminam levando o produto à boca. Para os olhos, então né? Isso termina contaminando. E Sim. no caso, por exemplo, para quem usa protetor solar, deve colocar o repelente após o uso da proteção, após o uso do protetor solar. protetor. O repelente, a gente sempre fala, é a última coisa que coloca. Inclusive, às vezes até mesmo em cima da roupa. Então, existe principalmente alguns tipos em forma de spray, a gente orienta a passar mesmo por cima da roupa, porque o mosquito ele consegue atravessar alguns tipos de roupa, principalmente mais finas. E se for passar um hidratante, uma maquiagem,
o protetor solar, sempre esperar uns 10, 15 minutos para em seguida passar o repelente. É interessante também evitar roupas escuras, porque as roupas escuras atraem os mosquitos e perfumes. O cheiro também termina atraindo o perfume, No caso, mosquito. hoje a gente fala do Aedes aegypti, ele como mosquito, né, vetor de transmissão de 4 tipos de dengue e de outros problemas, como a zika e a chikungunya, né, que estão na moda no péssimo sentido da palavra, né? É verdade. Principalmente no caso da zika, por conta das microcefalias que têm sido descritas num número mais acentuado do que antigamente, aí o foco está maior. Não era para estar acontecendo isso, porque o Aedes aegypti já existe há bastante tempo manifestando quadros de dengue, então essas campanhas só estão reforçando a necessidade cada vez maior do combate ao mosquito, E ao como vetor. erradicá-lo é mais difícil, a gente fala que é possível, porque já aconteceu durante epidemias, no caso, no Brasil, da febre amarela urbana, não é? Isso. A gente conseguiu erradicar isso mesmo. Então é possível fazer essa campanha e a junção de todo mundo para combater esse mosquito. Isso. Mas enquanto isso, temos que nos cuidar e o repelente de forma efetiva, ele funciona. Funciona. Tanto funciona que é o recomendado atualmente, né? Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria até libera algum desses repelentes a partir de 2 meses de idade. Aqui, mesmo a Anvisa não liberando, nós da dermatologia também acaba preferindo a barreira física mesmo. Então, evitar o contato com o mosquito, fechar as janelas, procurar mesmo não acumular água. Usar de jeito telas nenhum, na janela funciona. Telas de proteção. O repelente elétrico, ele funciona também de alguma forma? Funciona no sentido de evitar um aumento de mosquito no ambiente. Ele não funciona como proteção individual, mas ajuda sim. Então, como ajuda a combater mosquitos de forma geral, ele termina ajudando sim no combate. Fernanda, a gente tem aqui algumas fotos do mosquito. Eu queria que você falasse pra gente algumas curiosidades sobre ele. Esse aqui, por exemplo, é o mosquito transmissor, que é a fêmea. Isso. No dia a dia... É a única que pica e que transmite, né? Que transmite a doença, então ela se alimenta de... hematófaga, no caso, né? É hematófaga porque se alimenta de sangue. E no caso dessa foto, ela tá até... Você vê a quantidade de sangue realmente presente dentro dela. E após essa alimentação do sangue, é que ela vai desovar. Então, vai postar os ovos, que aí os ovos sim vão produzir as larvas para desenvolver o mosquito. Fernanda, e há casos de que o mesmo mosquito transmitiu a dengue para mais de 5 pessoas na família. Isso é possível também, não é? Isso é possível, porque ao se alimentar do sangue é que ela vai produzir os ovos. Então, esse sangue, ela pode picar, às vezes, até 5 pessoas para produzir a mesma leva de ovos. Então, ele pode transmitir essa doença durante essa picada. E é verdade que a fêmea consegue produzir até 1.500 mosquitos novos, né? Ovos. Exatamente. Gente, que produção, né? Por isso que ela precisa do sangue humano para... Sangue humano. E para ela produzir e carregar o vírus, ela precisa picar alguém com a doença, né? Então, ela vai picar alguém com a doença e junto com esse sangue o vírus vai vir para dentro do organismo dela e assim ela vai picando outras pessoas e vai transmitindo esse vírus. Mais detalhes aqui sobre o mosquito, algumas informações. É bom o uso da internet nesse sentido, né? Isso. Mas o combate ao mosquito ainda é o principal. É o principal. Ok, Fernanda, quem vai para a praia, que cuidados tomar? Eu sei que o mosquito não gosta de água do mar, né? Salgada. Mas às vezes... Da areia também não, mas né? às vezes na praia tem muito pneu velho, tem muito... O reservatório do mosquito é frequente, principalmente nesse período de chuva, que termina acumulando mais água. Então, o cuidado deve ser os mesmos. Não esquecendo do protetor solar por conta da praia do sol. E pode colocar o repelente após o protetor sem nenhum problema, não é? Sem nenhum problema. Uma dica interessante aí pra gente. Só que sempre após o protetor solar e não imediatamente após. Aguardar pelo menos uns 10 minutinhos para absorver e em seguida você aplicar. Outra coisa interessante é que existem alguns produtos que tendem a associar, tipo aqueles produtos 2 em 1. Que é protetor e repelente. Esses a gente não recomenda. Não são indicados por vocês, dermatologistas. Não, é melhor usar mesmo o protetor separado do repelente. Mas funciona utilizando os dois? Funciona, mas diminui um pouco. Os dois separados, sim. Sim, os 2 em 1 que são mais ineficazes. Olha, o importante é se inteirar do assunto, estar presente e fazer campanhas. Olha só que legal, aqui a Florence já entrou no ritmo, né?
reforçando aí essa campanha de combate à dengue, um por todos e todos contra o Aedes aegypti. Eu vou usar no meu carro, eu acho que é interessante. E cada um tem que fazer a sua parte, não é? Cada um fazendo sua parte que ajuda seu bairro, sua cidade, o país e o mundo. Combater o foco, o criadouro em casa, no do vizinho, né, também. Puxar Pode a orelha chamar do vizinho. a atenção. Puxar a orelha do vizinho, porque só assim, porque às vezes você faz ali dentro de casa, se seu vizinho não vier, o mosquito vai chegar até você. Ok, então agora você acompanha com o infectologista informações sobre o Aedes aegypti e sobre a dengue. Vamos lá acompanhar, né, Fernanda? Né? Interessado nesse assunto. É bem verdade que as doenças se parecem, são transmitidas pelo mesmo mosquito, causam vermelhidões e febre pelo corpo, mas há diferenças substanciais e significativas entre as doenças. Para falar a verdade, o dengue é aquele que mais leva a óbito, mas tanto o Zika vírus quanto o chikungunya podem trazer consequências graves, seja para o paciente especificamente ou, por exemplo, para o feto quando na barriga da mãe, e a gente sabe desse problema atual da microcefalia. E a gente tem visto que a microcefalia tem sido bastante divulgada, mas não é apenas a microcefalia. Outras situações, outros comprometimentos neurológicos podem ser observados ao longo do tempo. Nós vamos aprender com a epidemia. Não é possível contrair microcefalia se você já tem uma certa idade e tiver Zika vírus. Isso não é verdade, isso é mito. Tá bom? Isso não há relação comprovada de nada disso. A microcefalia é quando quando o bebê está na barriga da mãe e sofre aquela infecção e a mamãe sofre a infecção pelo Zika vírus, né? O que se tem de comprovação até o momento é o primeiro e o segundo trimestre de gestação. Mas é possível que até o final da gestação possa haver comprometimento neurológico. Não necessariamente apenas a microcefalia. Pode haver outros tipos de comprometimento neurológico, como, digamos assim, a diminuição da produção e do rendimento escolar. Isso pode acontecer, tá certo? Isso é coisa que a gente vai aprender durante essa epidemia de Zika vírus. Não tem nenhum fundamento a amamentação, tá certo? Porque a gente sabe que não tem condições de passar para a criança. A gente sabe que partículas virais são possíveis, mas ainda não tem comprovação científica de que nem pela saliva a gente consiga transmitir o Zika vírus. Olha, o poder público tem papel fundamental, mas mais importante do que o poder público são as pessoas tratarem e fazerem a prevenção do mosquito em suas residências. Estudos já mostraram que os focos dos mosquitos estão dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas têm a população tem um papel fundamental no controle da epidemia. Sem que a população participe, é impossível controlar a epidemia de dengue, de zika e de febre chikungunya.